como vocês estão? Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nessa aula vamos pensar sobre o consumo consciente. É muito bom estarmos juntos para essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Bem, pessoal, a nossa aula passada rendeu, hein? Em nossa aula anterior, relembramos as transformações do trabalho ocorridas no início do século XX, as relações conflituosas entre patrões e empregados e as leis trabalhistas, que foram muito importantes para garantir o direito das crianças a dedicarem-se ao estudo e as pessoas com deficiência terem acesso ao trabalho. Verificamos que as empresas começaram a organizar estratégias de vendas dos produtos e as mídias serviram e ainda servem muito bem a esse propósito com o texto publicitário, que ganhou novos espaços a partir da popularização da internet doméstica. Estão lembrados dos cookies? A cultura de consumo foi retratada também na pop art, que utilizava-se de celebridades do mundo da moda para criticar a pouca duração dos produtos. Nós aprendemos que os argumentos são justificativas que utilizamos para fundamentar nossa ideia, e a linguagem tem funções que nos induzem a aderir a ideias e comprar produtos. Parece até mágica, mas é só a língua portuguesa bem trabalhada mesmo. Na aula de geografia, o professor trabalhou com vocês as consequências do consumo exagerado sobre os recursos naturais, que são usados para gerar novos produtos. Isso é bem sério. Me conte aí, qual é o tamanho da sua lista de desejos de consumo? Isso, aquela listinha de coisas que queremos comprar um dia, né? Ela tá curta ou ela tá longa? E tem alguma coisa que você pode retirar dessa lista? Tudo bem, mas qual é a sua prioridade? Tá difícil pensar sobre isso? Calma, como a língua portuguesa pode nos auxiliar quanto ao consumo consciente, é o que vamos aprender agora. Sempre que nós falamos então de consumo e consumismo, muitas vezes nós pensamos que é uma mesma coisa, certo? Mas na nossa aula de hoje, nós vamos identificar a diferença entre esses dois itens. Consumir de maneira consciente é diferente de consumir aos moldes do consumismo. Vamos entender a diferença? Bem, quando falamos de consumo, nós estamos relacionando a necessidade básica, a uma necessidade vital, de sobrevivência mesmo, de consumir um produto, um bem, né, ou de ter um bem ou um serviço. Quando nós falamos de consumismo, nós estamos falando de comprar sem que seja uma necessidade vital. Você compra, mas nem vai utilizar nesse momento. Você vai utilizar depois, um dia, só para ter ali, só para saber que está ali quando você precisar. Isso é consumismo. Já comprou assim? Ah, eu vou comprar, mas é só para quando eu precisar mesmo, né? Isso é consumismo. Bom, se você compra supérfluos também, é considerado consumismo. E aí? Você está sendo um consumidor aos moldes do consumo, daquilo que realmente é necessário para a sua sobrevivência, ou você está sendo consumista, se dedicando mais à compra de produtos sem utilização necessária, imediata, né? E supérfluos. Depende? Ok, vamos pensando aí sobre isso. Quando nós vamos consumir, né, pensando no consumo consciente, então, que é aquilo que você precisa de fato para a sua sobrevivência, que você precisa de imediato, né, que você realmente precisa para aquele momento, temos que perguntar algumas coisas. Então, temos aqui algumas perguntas para nos ajudar lá naquela nossa lista de desejos de consumo. Bem, por que comprar? Eu preciso comprar mesmo ou será que eu só estou querendo? E eu preciso por qual motivo? Pensa aí na sua lista de desejos. Bem, já que você tem uma lista com vários itens aí, ou uma quantidade um pouco menor de itens, vamos pensar. O que eu vou comprar então? Talvez você pense aí numa peça de roupa.
Vamos pensar numa peça de roupa. Por que você precisa dela? E a segunda pergunta, o que comprar? Se for uma camiseta, há vários tipos de camiseta de diversas marcas, não é verdade? Então você vai comprar de que forma? Você vai pagar à vista? Você vai comprar a prazo ou né, no cartão para pagar depois? Você vai comprar de quem? Da lojinha próxima da sua casa? Você vai pedir que alguém confeccione para você? Você vai comprar de uma determinada marca, de uma loja grande, de uma loja que vende em diversos países? Nunca tinha pensado nisso? É preciso fazer essas perguntas aí para consumir de maneira consciente. Olha que interessante, pessoal. E aí, depois que você comprar esse produto, que você receber esse produto, como é que você vai usar? Parece simples, né? Eu vou vestir a camiseta, né? Mas quando a gente pensa no consumo consciente, é preciso se perguntar como você vai utilizar esse produto que você está comprando. Tem gente que compra para usar depois, mas aí percebe que tinha outra peça igual ou muito parecida, né? Então, como é que você vai usar se você já tem outra peça muito parecida? Às vezes você fala, são duas tão parecidas que eu vou usar a velhinha mesmo, aquela lá que eu já tinha, que eu considero muito confortável, me sinto à vontade, vou continuar usando aquela. Então, observa que interessante, é preciso a gente se perguntar, como é que eu vou usar? Né? Isso daqui também tem a ver com o tamanho, né? E isso no exemplo que nós pegamos, que é uma camiseta, porque se for um outro produto, é necessário pensar ainda mais no como usar, né? Já observou aquelas críticas, os memes na internet que falam sobre a pessoa comprar um móvel sem medir antes o espaço que ela tem disponível? Já pensou? A pessoa compra um sofá lindo, maravilhoso, incrível, mas não cabe na sala, né? Então, a gente precisa se perguntar, como é que eu vou usar? Né? Então, é preciso despender força, gastar energia, né? Dinheiro, força de trabalho. E como você vai usar? Às vezes, então, a pessoa que cometeu esse equívoco, ela não tinha pensado nessa pergunta aqui, ó, como utilizar, né? E aí, depois que você usar bastante e que não servir mais para você, como é que você vai descartar esse produto? Se for a camiseta que não serviu, podemos vender para outra pessoa, podemos doar para outra pessoa. E o sofá? Ok, podemos tentar devolver, comprar um outro, né? Mas olha o transtorno. Então, antes de efetuar essa compra, é necessário repensar no porquê de quem comprar, no como usar e no como descartar. Por falar em sofá e como descartar, é muito comum nós passarmos, né, nas ruas, caminhando normalmente, e encontrar até mesmo móveis, né, jogados do lado de fora da residência ou em terrenos baldios também. Isso não se deve fazer, né? É necessário observar direitinho a forma de descarte. Eu sei que aqui na nossa cidade há uma forma, né, de se fazer isso. A gente liga para um determinado setor, né, do município e eles vão até o local e retiram esse móvel usado, que nós não queremos mais. Bem, falando então de consumo consciente, nós temos que repensar também a questão ambiental. Quando nós falamos disso, de reduzir os gastos, né, não é só para a nossa própria economia, ou reduzir, né, para ficar com uma casa menos tumultuada de objetos, por exemplo. Nós pensamos também na questão ambiental. Então, quando nós repensamos esse consumo, naquelas perguntas que nós acabamos de discutir, nós vamos entender o quê? Que a educação ambiental, ela está relacionada à construção de valores de preservação mesmo, né? E conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Afinal de contas, lá naquele exemplo da camiseta, para fazer uma outra camiseta, é necessário que o algodão seja plantado, que ele seja colhido, que tenha todo um processo, né, de fabricação daquela camiseta, uma pessoa vai costurar, alguém vai vender. Então, a gente tem que pensar em toda essa situação, né, no esgotamento, então, dos recursos naturais. Então, nós pensamos na preservação. E se a gente simplesmente compra, né, e descarta de maneira indiscriminada, nós estamos prejudicando, sim, o nosso meio ambiente. Bom, pensando nessas características, né, as pessoas que trabalham essa educação ambiental
construíram um esquema interessante, que são os 5 R's. Eu já conhecia 3, bastante. E aí agora conheci mais 2 e vou apresentar para vocês. Bom, eles trabalham, né, nessa construção de valores, principalmente a questão do repensar. Você precisa mesmo desse produto que você está querendo? Desse bem ou desse serviço? É realmente necessário para você? Ok. Se é, você compra. Se não é, você recusa. Já comprou por impulso alguma coisa? Né? Foi numa loja que vende doces comprar chicletes e saiu de lá com vários chocolates e balas. Comprou por impulso, você tinha planejado uma coisa e realizou outra. Então, se você vai à loja de doces e consegue sair de lá só com o que você planejou, parabéns, você é uma pessoa que consegue recusar todas essas ofertas, né? Todas essas coisas que chamam a nossa atenção e despertam o nosso desejo de consumo. Mas você resistiu, você conseguiu recusar. Bem, se você precisa realmente comprar esse produto, você pode então reduzir. Em que sentido? Na quantidade? Nem sempre é possível na quantidade, não é verdade? Vamos imaginar aí que vamos comprar alimentos para uma família de 4 pessoas. Não é possível, às vezes, você reduzir a quantidade de alimentos, mas é possível você reduzir a embalagem, não é verdade? Se você compra um pacote de 5 quilos de arroz, são 5 quilos em uma embalagem só. Se você compra 5 quilos de arroz em pacotes de 1 quilo, você vai ter muito mais plástico, não é verdade? Você vai ter mais plástico, vai produzir mais lixo. Então, de que maneira você consegue reduzir, então, esse gasto, esse desgaste do meio ambiente, dos recursos naturais? Então, é preciso se atentar para isso também. Bom, já que você foi ao mercado, então, já comprou esses alimentos, recusou, né, aquilo que era supérfluo, comprou só o que era necessário, se você reduziu aquele número enorme de embalagens, né? É possível, dentro desses produtos aí que você comprou, que você selecionou, é possível que você reutilize algum? Que você use em outra situação? Muitas pessoas dão um exemplo lá da sacolinha de lixo, né? Que nós trazemos a sacola, né, com compras do mercado e reutilizamos em nossa casa, para, por exemplo, separar o nosso lixo também. É uma das formas de se reutilizar. É possível a gente pensar também na caixa de papelão. Quando nós temos aquela sacola, né, que a gente chama comumente de sacola ecológica, é uma sacola de tecido ou de um outro produto reutilizável que nós podemos ir até o mercado, efetuar as nossas compras, trazer nessa sacola e guardar para várias outras compras que formos fazer, sem necessidade de usar várias sacolinhas de plástico, né? E assim nós estamos reduzindo, né, e poupando recursos naturais do nosso planeta. E tem também a questão do reciclar. Reciclar é diferente de reutilizar. Então, se você tem uma xícara, por exemplo, que quebrou-se, né, e não está legal para tomar o café ou um chá, há possibilidade de você reutilizar? Será que se você pôr ali uma plantinha, né, pequena, um cacto, por exemplo, uma suculenta, será que você não consegue reutilizar essa xícara que não está legal para ser usada no café ou no chá, mas é possível que ela seja um vasinho de planta? Se você evita que esse produto vá para o lixo, você está reutilizando. Se não há como reutilizar, usar para uma outra função, um outro propósito, você pode reciclar. Se você recicla, precisa então separar o lixo. Esse produto vai, né, para... Aí é um outro processo que não envolve só utilizar numa outra função, né? A reciclagem, então, é destinada aos órgãos específicos, às empresas específicas, que vai transformar esse material, né, novamente em um outro produto. Ele vai ser considerado, vai ser transformado em matéria-prima. Um exemplo muito interessante disso que nós temos aqui no Brasil é a reciclagem das latinhas de refrigerante, as latinhas de alumínio, né? É um produto que aqui no Brasil é exemplar, né? A reciclagem das latinhas de alumínio. Bem, pessoal, nós falamos lá do R do reutilizar. Já pensou se as roupas fossem descartáveis?
Seria bem complicado, não é verdade? Principalmente para aquisição e o descarte também. E olha só uma pessoa que se tornou notícia por simplesmente reutilizar uma roupa. Conhece essa pessoa? É uma famosa, né? É a Duquesa de Cambridge. E ela foi notícia porque repetiu, reutilizou a mesma roupa 3 vezes. Olha que coisa mais interessante. Por que será que nós achamos que isso é uma coisa que merece ser noticiada? Será que por ela ser uma famosa, ser da realeza, as roupas para ela precisam ser descartáveis? Já pararam para pensar nisso? Bom, ela se tornou então foco, né, de uma notícia e foi considerado um fator positivo para ela, né? Essa atitude foi considerada boa, né? E associaram isso à questão da preservação ambiental, questão de cuidados, né, em relação a valores, gastos dispendiosos, enfim, né? Mas ela mesma não se pronunciou quanto a isso, né? Isso são o que os jornais disseram sobre ela. Olha só, reutilizando. Bom, quando nós falamos de propaganda, pessoal, nós estamos falando de 2 tipos. A propaganda e a publicidade voltada para o consumo e tem também a outra propaganda e publicidade, que é aquela voltada para campanhas com finalidades educativas. Nós vamos compreender agora a diferença delas. Nós vamos ver então agora um vídeo que fala sobre propaganda de consumo. Talvez seja uma propaganda, uma publicidade que você conheça. Inicialmente, você, por favor, preste atenção no movimento das pessoas e na musicalidade que essa propaganda tem, certo? Vamos ver. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Mas quero. Mas quero. Mas quero. Mas quero. Não precisamos, mas queremos. Maquiagem é Make Be. Make Be é o Boticário. Certo. Já conhecia essa publicidade? Ok. Prestou atenção na música? Que envolvente que ela é? Prestou atenção nas pessoas que aparecem no vídeo? Mulheres muito bonitas. E o que estava sendo dito lá? Primeiro apareceu escrito, né? E aí nós vimos também a questão do áudio, né? As mulheres falando, não preciso, mas eu quero. Tem a ver com as perguntas sobre o consumo que nós acabamos de discutir. Mas antes da gente tocar nesse assunto, vamos verificar como que isso aparece lá na imagem para nós, lá no vídeo? Bom, lá no vídeo, quando a mulher diz, não preciso, olha só como a imagem aparece. Bem clarinho, né? Bem suave. Eu não preciso. E olha quando aparece, mas eu quero. A imagem aqui, as letras estão fortes, estão totalmente preenchidas, né? E tem um foco. A câmera foca aqui, então, nos lábios, né, da mulher, na boca. É como se ela dissesse, eu quero. E ela fala isso com muita ênfase. Olha só os argumentos aqui que esse texto publicitário traz para nós. Você precisa? Não, não precisa. Por que uma mulher precisaria de maquiagem? A ideia dessa pergunta aqui, já pararam para pensar no que é? Né? Você não precisa, mas se você quiser, compre. Então, nesse caso, pessoal, a propaganda está te questionando. Se você precisa ou não, não interessa, não importa. Se você quiser, compre. E olha que são mulheres tão lindas, né? Que essa questão do precisar e querer aqui não é em relação à beleza das mulheres, né? É a questão mesmo de tomada de decisões. É um desafio, né? Se você... olha só como a propaganda, essa publicidade mexe com a gente, as nossas vontades. Falando dessa questão do comprar, vocês devem se lembrar que há um tempo atrás foi moda nas redes sociais perguntar o valor do outfit. Lembram que era o valor da vestimenta? Né? Surgiu de um canal que postou uma entrevista que eles fizeram com alguns jovens perguntando o valor da vestimenta, né? Boné, várias peças, e ao final somavam o valor. O mais interessante, o considerado interessante naquele vídeo lá, era que o outfit, né, o valor total da vestimenta da pessoa,
fosse muito alto em termos financeiros, vamos assim dizer. A propaganda, isso então viralizou, virou moda e olha que interessante, era uma propaganda de consumo, certo? Uma publicidade para o consumo. E teve a prefeitura de uma cidade, no caso aqui de Curitiba, ela utilizou essa moda, né, da rede social para fazer uma campanha publicitária que não estava relacionada ao consumo. Vamos descobrir sobre o que era? Olha só esse texto. Prefeitura de Curitiba, né? Então aqui nós temos a pessoa, né, que organizou esse texto. Aqui nós temos a referência. Quanto custa o outfit? Nesse caso, pessoal, para fazer sentido esse texto, é necessário, né, que a pessoa tenha conhecido lá o outfit, porque se ela não tiver conhecido previamente o outfit, esse texto aqui não vai ter muito sentido não, tá? Então, dos memes, a gente tem essa presença da ressignificação, certo? E aqui esse meme foi utilizado como campanha publicitária. Assim como lá falava os preços, né? Aqui também fala. Chapéu, $500, óculos, $500, celular, relógio e tal. E aí, no finalzinho, cachorro, adoção. Então, a gente percebe, né? E aqui tem toda uma legenda que incentiva, né, a pessoa a adotar um animalzinho e não comprar. Então, aqui a gente tem essa questão da propaganda de conscientização. Então, essa questão, né, do texto publicitário, ela serve a diferentes propósitos. Não é porque é um texto publicitário que vai visar apenas o consumo, certo? Bom, sempre que a gente fala, evite consumir, evite o consumismo, vamos preservar, as pessoas pensam assim, olha, eu vivo no capitalismo, né, em que o ter é muito importante. Se eu não me adequar a esse comportamento, o que eu vou fazer? Eu vou ser uma pessoa totalmente fora da realidade? Né? Não, há outras opções, né? Movimentos como o movimento punk, né, lá de décadas anteriores, o movimento hippie, eles eram contraculturais. Eles defendiam que o capitalismo deveria ser, né, extinto, que eles não iriam se adequar àquele meio lá. Mas nós temos uma outra visão, que é do minimalismo. Vocês já ouviram falar? Vamos conhecer? Então, olha só. O minimalismo, ele pensa diferente dos punks e pensa diferente também dos hippies. Então, vejam só. Consuma para viver, não viva para consumir. Tem diferença? Tem bastante diferença. Enquanto esses outros movimentos culturais, eles defendiam o total desvinculamento ao consumo, aqui no minimalismo a gente tem a presença do consumo, mas é um consumo bastante consciente. Bem, o minimalismo, pessoal, ele é um ideal, ele é um conceito da arte, né, do século XX e que a sociedade depois foi conhecendo e adotando, né, passou depois da arte para a sociedade. Mas essa questão do reduzir, ela é bastante antiga e ela retoma o tempo, um período, né, chamado estoicismo, que foi lá do século IV a.C. Então, reduzir aqui, então, estava ligada à ideia de sustentabilidade e à ideia de saúde. Se você reduz os seus gastos, você reduz a sua quantidade de coisas para fazer, você tem mais tempo, você vive melhor e é mais feliz. Aqui no estoicismo, a ideia de ser feliz é uma ideia de pessoa simples, que tem tempo para viver, ter experimentações na vida. Bom, de certa forma, então, já que trabalhamos a argumentação lá no texto publicitário, na nossa aula passada, na nossa aula de hoje vamos dar ênfase para a contra-argumentação. No texto publicitário, ele quer te convencer. Então, ele oferece argumentos. Olha, você precisa comprar esse produto porque você vai ficar incrível. Você não precisa de maquiagem, mas se você quer, pode usar. Né? Ninguém te manda fazer alguma coisa. Se você quer, faça. Se você quer, compre. Se você quer usar maquiagem, use. Né? Então, ele te desafia, ele mexe, né, ali com as suas emoções, que tem a ver com a função da linguagem que nós discutimos na nossa aula anterior. Bem, enquanto o consumismo oferece como argumento para você consumir de maneira impensada, né, produtos, o minimalismo, ele te oferece um contra-argumento. Né? Ele te oferece repensar a necessidade dessa compra. Será mesmo que você precisa? Né? Enquanto ali no consumismo ele fala, não importa se você precisa, compre. O minimalismo, ele te questiona, né? Você realmente precisa?
Vale a pena? Você vai usar mesmo? Mais um batom rosa? Você já tem vários batons rosa, né? Mais um jogo? Mas e aqueles outros que você tem em casa e não usa? Né? Então, ele questiona isso para nós. E aqui o consumismo te oferece como argumento a ideia de felicidade no ter. Tenha mais batons, tenha mais jogos, não importa se você vai usar, vai estar lá, sempre que você precisar eles vão estar lá. Mas será mesmo que você usa todos? Todos os batons, todos os jogos, né? Então a gente tem que repensar mesmo essa situação, não é verdade? E aqui no minimalismo, ele te oferece um contraponto, né? Um contra-argumento. A ideia de felicidade na simplicidade, né? Se você não tem muitos batons rosa, e você quer um batom rosa, e você tem um, você vai lá e utiliza aquele. Se você tem vários, você vai demorar um tempão para escolher a cor daquele batom. E dos jogos também acontece da mesma forma, ou então eles nem são lembrados, não é verdade? E agora, pessoal, é a hora da nossa atividade. E como nós falamos da nossa lista de desejos, pega a sua lista de desejos, porque agora nós vamos pensar nos argumentos e nos contra-argumentos, no porquê comprar e o porquê não comprar, certo? Vamos lá. Bem, pessoal, vamos pensar então na sua lista de desejos, certo? Vamos ver se eu consegui acertar algum item que você tem na sua lista. Pensando nas minhas conversas com os meus alunos, né, adolescentes, a maioria deles, ou muitos deles, pensam no celular, no tênis, roupas e acessórios. Bem, se você não tem nenhum desses itens aqui na sua lista de desejos que nós comentamos no início da aula, não tem problema. A ideia aqui é que nós possamos exercitar a nossa argumentação e a contra-argumentação. A ideia aqui então do exercício é que nós, para cada argumento que nos incentive a comprar, nós tenhamos um contra-argumento que nos faça pensar, né, refletir sobre não comprar. Atenção, pessoal, nós aqui não estamos dizendo que você deve comprar alguma coisa ou não deve comprar, é mesmo um exercício de argumentação e contra-argumentação, certo? Bem, quando nós pensamos então no celular, por que você quer um celular? Vamos pensar nisso? Ok, se você não tem, é um bom motivo. Eu não tenho ainda, eu preciso ter. Se você já tem, você deve estar pensando que, mas eu quero um mais moderno, eu quero avanço tecnológico, né? Eu quero inovação, por exemplo. Inovação tecnológica, né? Tá. Mais recursos. Meu celular não tem tantos recursos e tal. Ok. E lá no contra-argumento? Lá no contra-argumento, nós vamos pensar da seguinte forma. O celular que você já possui, ele tem vários recursos. Você utiliza todos esses recursos do seu celular? Porque o seu argumento é que você queria mais recursos, né? Mais inovação tecnológica, mais coisas. Você utiliza todos assim para querer mais e realmente precisar de mais? Não? Então, será mesmo que você precisa desse produto por esses motivos? Bom, então, pessoal, né? Você tem esse recurso aí que você quer, além do que você já tem no seu celular. Um contra-argumento. Utilize melhor o celular que você já tem, né? Talvez ele ainda te oferece recursos que não faça com que você realmente precise comprar um outro celular. E economizando, você pode utilizar esse valor para outras coisas, né? Ao invés de ter, você acumular ou ter novas experiências, né? Você pode utilizar, por exemplo, para um passeio, quando isso tudo acabar, né? E aí, vai comprar ou vai rejeitar? Aí vai ficar, né, dentro da sua realidade aí, do seu critério. É só um exercício, estão lembrados, né? Bom, quando pensamos nos tênis, então, não importa a quantidade de tênis que às vezes um adolescente tem, ele sempre está pensando em um outro tênis, né? Assim, pela minha experiência lá na sala de aula. Então, qual seria o argumento aí para você solicitar ou querer efetuar uma compra de um tênis? Você pode pensar, o meu está velho. Ou então você pode pensar, eu quero seguir uma tendência de moda. Então, quando nós pensamos na tendência de moda,
Essa aqui é muito tranquila da gente conseguir contra-argumentar. A moda é para sempre? De jeito nenhum, quase que a cada estação do ano surgem novas tendências, né? Então, tendência de moda. Se você for comprar um par de tênis a cada 4 meses, puxa vida, né? Isso é muito oneroso. Será que realmente precisa? Se você tivesse essa quantidade de tênis, um par de tênis a cada 4 meses, você conseguiria mesmo utilizar todos eles? Ou eles ficariam parados, né? Então, aqui, ó, a moda é passageira. Ou a moda é efêmera, né? Ela passa rápido, rapidinho ela passa. E aí o seu tênis, super novo, super incrível, super da moda, vai estar fora da moda. E aí você vai querer utilizar? Né? E vale mesmo a pena seguir uma tendência de moda? Então fica aí esse questionamento para você pensar, se você compra ou se você rejeita. E aí a gente está pensando também de modo igual, né? Aqui nas roupas. Você precisa mesmo? A roupa, inclusive, foi um exemplo que nós citamos ao longo da aula, né? Se você precisa de uma camiseta, mais uma. Será que tem uma parecida no seu guarda-roupa, no seu armário, que te favorece e te atende bem? Né? Então, você vai seguir o quê? Aqui, igual ao de cima. A tendência de moda? Contra-argumento mesmo, né? A moda é passageira. Então, você realmente precisa comprar? Então, você vai aderir à ideia ou você vai rejeitar? Novamente, né? Fica aí para você repensar e decidir. E os acessórios, então? Os acessórios são muito importantes porque eles modificam o visual, modificam a roupa, né? É muito importante um boné estiloso, né? Pulseiras, né? Joias e tal. Mas e a contra-argumentação? São realmente necessários? Será que para você sair de casa, não é possível você sair de casa sem essa peça no seu vestuário, né? Então, não é necessário. O que acontece com os acessórios? Eles são supérfluos. Eles são desnecessários. E aí, fica a seu critério, então, rejeitar ou aderir a essa ideia. Agora que você já fez esse exercício e já pensou na argumentação, na contra-argumentação, você está melhor capacitado para entender, né, o que é um argumento e oferecer contra-argumentos, principalmente nesse exercício diário, que é rejeitar as ideias do consumismo. Então, não economize na resolução das atividades lá do portal e na que o seu professor também elabora para você. Te vejo na próxima aula. Tchau, pessoal!